Fala meu amigo empresário, minha amiga empresária, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e neste canal o meu foco é te ajudar a conseguir vender mais, falar sobre empreendedorismo, entender sobre marketing digital, tudo isso para você conseguir mais clientes e liberdade financeira, geográfica, seja lá qual é o seu objetivo, com vendas e empreendedorismo você vai conseguir. Só que o foco principal aqui é entender e por isso eu criei esse canal para poder compartilhar com você justamente o que eu tenho de conhecimento. Não é muito, mas espero que te ajude. Então por isso, me dá uma força, se inscreve aí para a gente poder manter esse contato e eu sempre trazer conteúdos legais aqui para você. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 coisas que você precisa entender sobre funil de vendas. O que é funil de vendas? Primeiro, antes de eu começar essa etapa aí de explicar quais são os próximos tópicos. Funil de vendas é o caminho que o seu potencial cliente vai fazer antes de comprar. Só que cada vez mais esse assunto está tomando maior proporção na internet. E justamente porque grandes players começaram a vender receitas mirabolantes, receitas milagrosas de funil de vendas, estratégia de funil com IA e tudo que você possa imaginar. Só que existem 5 coisas que são importantes você saber, que é o que eu vou compartilhar agora. Primeira coisa, quando nós falamos de funil de vendas, você precisa entender que não é algo tão simples. Você precisa de uma estrutura. Ou você vai precisar investir bastante dinheiro, ou você vai precisar investir bastante tempo. Porque se trata de uma estrutura que é elaborada. Então, quando você pega uma estrutura que é muito robusta, você precisa cuidar de cada uma das etapas. Qual é o conteúdo que eu uso para atração? Qual é a isca digital que eu uso? Qual é o conteúdo que eu uso para retenção? Tudo isso vai te demandar tempo. Então, se você não tem capital, você vai precisar colocar o seu tempo ali. Se você tem capital, você vai ter que colocar uma quantidade maior para poder terceirizar, para poder gerar mais velocidade. Então, o funil de vendas, ele não é tão simples. Não é simplesmente chegar, estou fazendo um funil de vendas aqui, boa. Não, tem que ter um planejamento. E esse planejamento você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele acaba se tornando muito caro para poder executar o projeto e fazer com que você tenha resultado. Então, muitas vezes é melhor você nem trabalhar com funil de vendas. Dependendo do seu tamanho, do seu objetivo, pula uma etapa. Vai logo para trabalhar o fundo do funil, que é onde você vai atrair leads. Então, gera tráfego pago, atrai leads, vende, do que você fazer todo o funil de vendas. Tá? A segunda coisa que você precisa entender sobre o funil de vendas também que é importante. Como eu falei, sem investimento, sem tempo, você não vai conseguir ter um bom retorno. Ah, Rodrigo, mas eu conheço alguém que falou para mim que investiu R$10 e conseguiu ter um retorno de 1 milhão. Acontece isso, você vai ouvir isso o tempo inteiro, mas essa não é a regra. Não se prenda às exceções do mercado. Quando nós falamos de funil de venda, olha a estrutura que você precisa montar. Landing page, dependendo de quantos cursos ou produtos ou serviços você quer oferecer, então você tem que ter uma para cada um para poder convencer seu potencial cliente. Tráfego pago, atualização de rede social, edição de vídeo. Você precisa trabalhar com questão de automação, tá? Então, automação de marketing, automação de mensagem, automação de WhatsApp. Então, você vai ter que criar toda essa estrutura. E você acha que toda essa estrutura é open source, ou seja, você não precisa pagar nada, é só colocar ali num servidor e pronto? Não, porque muitas vezes você vai investir pesado, mas não vai ter um retorno. Então, toma cuidado com isso. Terceiro ponto que você precisa saber sobre funil de vendas. Você precisa ter clareza sobre o seu público. Não adianta fazer um funil de vendas e falar, vou atrair todo mundo, vai ser para qualquer um e boa. Não, tenha um planejamento. Tenha direcionado para quem você está falando. Todo funil de venda, você vai precisar nichar o seu mercado. Ah, Rodrigo, mas eu trabalho com tênis, eu faço isso para qualquer um. Não, todo mundo usa tênis. Não, calma. Qual é o tipo de sapato que você faz? Qual é o público que mais compra ele? Qual que é o público, o poder aquisitivo desse público? Qual é a idade média desse público? Onde ele mora? Então, todos esses pontos você precisa traçar para se comunicar exatamente da forma como o seu cliente potencial tem maior chance de comprar. Esse é o foco principal do funil de vendas. É você atingir uma parcela de pessoas que tem aquela dor específica e fazer com que ele vá até o final do funil para poder comprar de você, comprar a sua solução. Então, por isso que muitas vezes as empresas montam várias landing pages, justamente para se comunicar com vários públicos diferentes. Entende por que eu falei de preço? Entende por que eu falei de estrutura? Porque quando você começa a entender o funil, você sabe que não é para qualquer um. Ah, Rodrigo, mas fizeram um funil assim e funcionou. Ok, de novo. Não se prenda à exceção, se prenda à regra. A regra é, você vai montar uma estrutura de funil para poder ter retorno. Então, para ter maior retorno, você precisa falar
direcionado para alguém, precisa de um alvo. E aí você precisa definir o seu nicho. E aí vem a quarta etapa, que é a questão dos leads desqualificados. Imagina, você fez todo o processo ali do seu funil de vendas, não nichou, colocou ali a campanha para rodar, colocou seus fluxos para rodar, agora você está pagando ali um custo por lead de R$5, R$1, R$10, R$20 para adquirir um lead desqualificado. Só que você precisa fazer com que esse lead comece a passar por todas as etapas do funil até comprar de você. Só que se essa pessoa não tem interesse, o que você vai fazer? Entende? Então, sempre que você está trabalhando nessa estrutura, é importantíssimo você ter a noção de se comunicar com a pessoa certa. O lead qualificado é aquele lead que já chega pronto, ou pelo menos tem interesse em saber o que você está falando, entender o que você está ouvindo. Por isso, disponibilize iscas digitais, disponibilize conteúdos, disponibilize um grupo de WhatsApp onde a pessoa pode tirar dúvida, um grupo do Facebook onde ela pode se tornar um membro de uma comunidade. Então, o foco principal é que você qualifique esse lead. Evite os leads desqualificados. Tá, Rodrigo, mas eu já tenho os contatos dele, perfeito. Você pode manter essa comunicação, pode manter o disparo de e-mail, mandar o mensagem por WhatsApp, SMS, sem problema algum. A questão principal é o foco do funil é trazer dinheiro. Então você precisa sim fazer esse filtro, tá? Então, justamente, existe esse funil para poder fazer a filtragem do tipo de público que você vai receber. Então você precisa entender que os leads desqualificados vão cair? Sim, mas você precisa fazer o máximo possível para poder trabalhar essa filtragem, ou seja, começar a dificultar um pouco mais os canais para que pessoas desinteressadas fiquem por ali, mas gerando sempre conteúdo de valor para poder vender mais. E por último, o que é mais importante, você precisa pensar numa estrutura que seja uma estrutura que dure por muito tempo. Quando nós falamos de montar estruturas que são para nichos, muitas empresas, principalmente de lançamento, precisam ficar criando páginas de lançamento ou páginas de captura para cada um dos negócios, para cada um dos serviços ou do produto que ele está oferecendo. Este é o grande problema. Você precisa pensar, principalmente se você oferece serviço, se você oferece algum tipo de produto específico, você precisa pensar em uma página que vai durar por muito tempo, em uma estrutura que vai durar por muito tempo. Se você fica fazendo transições de produtos ou serviços o tempo todo, você vai ter sempre muito gasto, porque você não deixa a campanha ter performance, você não usa a mesma estrutura por muito tempo e você vai ter que ficar criando tudo de novo. Então, sempre que nós estamos falando de estrutura de funil de vendas, você precisa saber que quanto mais tempo você for capaz de utilizar a mesma estrutura, mais tempo essa estrutura vai te dar retorno, tá bom? Então, claro, existem várias estratégias, existem vários gurus falando sobre você consegue vender milhões, funil de vendas é a nova estratégia de marketing milagrosa e que não sei o que tem. Calma, não é assim. Se você está num nível pequeno, não compensa fazer um funil de vendas. Vai direto na questão de tráfego pago para o seu WhatsApp, fecha na negociação. Por quê? Porque muitas vezes você vai perder dinheiro, vai perder tempo e não vai conseguir ter o resultado que você espera porque você gastou tudo para começar, entende? Imagina o seguinte, você compra uma Ferrari, mas não tem dinheiro para pôr gasolina. É isso, é basicamente isso. Você vai montar uma estrutura robusta, mas não vai conseguir fazer ela funcionar, porque é um dinheiro que você precisa ficar mantendo, é uma estrutura que você vai precisar ficar mantendo. E se você não tem tempo para isso, se você não tem capital para isso, a melhor estrutura é ser direto. Vai direto na pessoa que tem interesse, briga por ela, faz um pitch de vendas, né, que realmente convença ela, oferece o que ela está buscando e você vai conseguir fechar. Porque é assim que a gente tem feito com clientes que são pequenos e tem dado retorno. Então, não fica tentando inventar roda, não fica entrando nessa onda de o funil de vendas é a melhor coisa que existe, o fulano de tal falou da estratégia X que é a melhor coisa que já existiu no marketing, que o lançamento é a melhor coisa que tem para... Não é assim. Calma, pense, estuda, porque sempre vai existir estratégias novas e você precisa estar ciente para não ficar gastando dinheiro também comprando curso. Essa é uma dica que eu queria compartilhar com vocês justamente porque apareceu esse tema aqui em alta e eu acho que é muito importante um especialista dar uma visão que realmente vai te trazer uma segurança de poder investir ou não, tá? Então, tem capital? Tem condição? Tem uma estratégia bem definida? Investe. Não tem capital? Não tem uma estrutura bem definida? Deixa quieto, vai pro que realmente funciona, porque você precisa de capital agora. Beleza? Funil de vendas é bom? Sim, mas para quem já está um pouco mais consciente nesse mercado. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Se você gostou, se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.